pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 2.2, tá? Ou seja, aquela aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos aí resgatar e trabalhar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou grandezas e unidade de medida, você está por dentro, né? Você lembrou. Exatamente. Então falávamos sobre grandezas e unidades de medida. Especificamente, olha só, especificamente a respeito de grandezas, vou subir para cá, aí, grandezas escalares, ok? Explicamos aí o que era uma grandeza escalar. Na física, grandeza é aquilo que você consegue mensurar, é aquilo que você consegue medir. Se aquela grandeza que você consegue mensurar ou medir, ela é uma grandeza que fica perfeitamente caracterizada apenas com um número seguido da unidade de medida, então nesse caso você está diante de uma grandeza escalar. Aí fala, professor, grandeza escalar é apenas o número e a unidade de medida. Exatamente, ok? Esse é um tipo de grandeza. E aí, olha só, podemos citar, por exemplo, grandezas escalares, quais são? Comprimento. Comprimento é uma grandeza escalar. Por quê? Quando você pensa assim, qual é o comprimento de uma ponte? A extensão de uma ponte? Você pensa assim, são tantos quilômetros. Então, tu vai ter o valor e a unidade de medida. Se você pensar assim no tempo, qual é o tempo que você leva para sair da sua casa e chegar até a escola? Aí você vai pensar, professor, eu levo 1 hora, umas 2 horas, meia hora. Então é apenas um número seguido da unidade de medida. E por outro lado, a massa, você fala assim, eu vou na balança, subiu na balança, qual é a massa que deu lá? 60 quilos? 80 quilos? 90 quilos? Aí no caso, quilograma. A massa também é uma grandeza escalar. Por quê? O que todas essas grandezas têm em comum? Comprimento, tempo e massa. O que todos têm em comum? Eles têm em comum o fato de que você, para defini-los, precisa de um número e a unidade de medida apenas. Então, quando isso acontecer, grandeza escalar. Falando dessa forma, você deve estar pensando assim, bom, professor, mas na física existe alguma outra grandeza que não seja dessa forma, que não seja desta maneira? E a resposta é sim. Existem, pessoal, as grandezas, olha aqui, existem as grandezas vetoriais na física, tá? E as grandezas vetoriais, elas precisam de um pouco mais de informação para estarem perfeitamente ou completamente definidas. Falar apenas o valor e a unidade não é suficiente para definir uma grandeza vetorial. Nesse caso, eu posso citar, por exemplo, aqui, velocidade é uma grandeza vetorial, aceleração é uma grandeza vetorial e força é uma grandeza vetorial. Agora, para pensar. As 3 grandezas que eu acabei de mencionar, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Elas têm em comum o fato de que para você descrevê-las, você precisa falar um número seguido da unidade de medida, até aí tudo bem. Mas aí a novidade vem agora. Você vai ter que falar a direção e o sentido. Aí você fala, professor, direção e sentido. Ou seja, grandezas vetoriais precisam de uma descrição espacial, de uma orientação espacial. Por exemplo, é 50 newtons de força, mas 50 newtons apontando para onde? Em qual direção? Em qual sentido? O carro está se movendo a 80 km por hora, mas qual é a direção e o sentido? Bom, foi aplicada uma aceleração sobre o elevador, aí você tem que descrever se essa aceleração é na vertical para baixo, ou na vertical para cima, entende? Então, grandezas vetoriais, né, reforçando aqui, são grandezas que precisam do módulo, direção e sentido, ok, pessoal? Então, assim, você não vai esquecer. Falamos também sobre as unidades do comprimento, né? O quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, do maior para o menor. Aí, decrescendo, vamos ter decímetro, centímetro e milímetro. Então, vai ser uma escala. Essa escala, eles são representados por esses símbolos aqui, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro,
decímetro, centímetro e milímetro. Então você usa esses prefixos na frente da unidade de uma forma a tentar substituir aquela potência de 10, ok? Então, olha só, aqui ó, unidades de massa, também falamos de unidades de massa, também no quilograma, hectograma, decigrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E falamos da conversão, olha só, falamos também da conversão das unidades de tempo, transformar dia em horas, hora em minutos, minutos em segundos, ok? E aí o fator de conversão pode ser 60 multiplicado por 60 ou dividido por 60, ok, pessoal? Então agora, olha só, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões, espero que tenha acertado e agora nós vamos descobrir se você acertou ou não, fazendo aí uma correção no passo a passo. Primeira questão, manda na tela. Vamos lá, questão 1. Em muitas situações do dia a dia, falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Será que isso é realmente verdade, né? Então vamos colocar aqui, letra A. Quantos minutos tem um dia? Você vai pensar em fazer essa conversão. Você conseguiu fazer a conversão? Quantos minutos tem um dia? E aqui, quantos minutos você já viveu até agora? É outra pergunta, né? Ela é muito específica porque cada pessoa vai ter uma resposta para isso. Então vamos lá, quantos minutos tem um dia? Você vai pensar assim, bom professor, naturalmente um dia vai ter 24 horas. Aí você vai pensar, dentro de uma hora está inserido o quê? 60 minutos em cada hora, ok? Então você vai pensar assim, um dia equivale às 24 horas que ele possui, multiplicando por 60, já que cada hora tem 60 minutos, ok? Então você multiplicou, você vai obter que um dia vai ter aí 1440 minutos, né? Então olha só, foi uma resolução relativamente simples, né? Um fator de conversão simples. Aí você vai colocar assim, hora, quantos minutos tem a hora? 60. Então o teu fator de conversão para transformar quantos dias, né? Em um dia tem quantos minutos, vai ser pegar as horas de um dia e multiplicar pela quantidade de minutos em cada hora. Isso aqui é a resposta, ok? E aí na B, quantos minutos você já viveu? Bom, essa resposta, né, da letra B, eu tenho quase certeza que quando você fizer a resolução, e o seu outro coleguinha fizer a resolução, e o outro coleguinha fizer a resolução, a resposta não vai ser igual, tá? Não vai ser igual. Professor, como assim? Não tem uma resposta igual para todo mundo? Não, porque é minutos, né? Quantos minutos você já viveu? Será que vai ter a coincidência na sua sala de aula de dois coleguinhas terem vivido até agora a mesma quantidade de minutos? Pensa aí. Vamos lá para a resposta. Então aqui, você vai pensar assim, né? De cima para baixo. Um ano equivale a 365 dias. Isso é um ano regular, tá? Não é um ano bissexto. Cada dia você vai conseguir encaixar nele 24 horas, ok? E cada hora equivale aí a quanto? 60 minutos. Então, a cada ano você vai ter um fator de conversão. 365 dias dentro desse ano, que vai multiplicar por 24 horas, a quantidade de horas em cada dia, que vai multiplicar por 60, que é a quantidade de minutos em cada hora. Fazendo essa multiplicação, deixa eu apagar aqui. Fazendo essa multiplicação, você vai obter que em cada ano, você vai ter aí aproximadamente 525.600 minutos. Aí você fala, então essa é a resposta, professor? Não, essa não é a resposta. Aqui é a quantidade de minutos em um ano. Agora se fala assim, quantos minutos você já viveu? Então, você vai ter uma estimativa. O seu tempo de vida, né, vai ser o quê? Quantos anos você tem, multiplicado por essa quantidade de minutos. Tá aqui, ó. Então, 525.600 minutos multiplicado pela sua idade em anos, ok? Então, por isso, essa resposta aí acaba ficando um pouco mais particular, o resultado final dela, né?
Ah, um aluno tem 15, então ele vai substituir por 15. O outro aluno tem 17 anos, aí substitui por 17. O outro aluno tem 14 anos e meio. Ah, é? Então ele vai multiplicar 14,5 aqui, ok? Perfeito. Próxima questão. Questão 2. Quais são as unidades de medida de tempo, comprimento e massa no sistema internacional? E outra coisa, dê um exemplo de cada um, tá? Você vai dizer quais são as unidades para você medir tempo, comprimento e massa, e além disso ele quer a unidade de cada um. Então vamos lá. Se eu pensar no tempo, né? Vamos pensar aqui na grandeza, né? A grandeza escalar tempo. Se eu pensar no tempo, o tempo eu meço em quê? Ah, professor, tem várias unidades. No dia a dia a gente fala o quê? Horas, minutos, né? Dia, meses, semanas, tudo isso mede tempo. Mas, aqui ó, mas no Sistema Internacional de Unidades, eu vou medir o tempo, ó, tem várias variações, né? De unidades que a gente fala no nosso dia a dia, né? Aqui ó, minuto, hora, século, dia, ano, ok. Mas no Sistema Internacional, eu vou medir ele em quê? E o comprimento? Várias unidades do dia a dia. Metro, quilômetro, jarda, légua, milha, ok. E a massa também tem várias unidades que a gente utiliza no dia a dia. Grama, tonelada, onça, ok? Olha só. Vamos nessa, pessoal. Uma curiosidade. A unidade jarda, você já ouviu falar sobre jarda? Uma jarda vale 0,9144 do metros. No século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre o seu nariz e o polegar do seu braço estendido. Então ele pegou o nariz dele e o polegar do braço dele estendido, e isso se tornou uma jarda, né? Aqui, ó. Nariz, cadê? Aqui, ó. Nariz, polegar, braço estendido. Essa distância, né, era a medida do rei, então era uma medida real, equivalia a uma jarda. Se você pensar, fica meio difícil das pessoas medirem as coisas com jarda, primeiro porque haveria muitas variações, né? Cada pessoa tem um biotipo corporal, um comprimento do braço, então aquilo ali era uma medida feita a partir do comprimento do rei. Como que as pessoas poderiam reproduzir essa medida? Pensa aí um pouquinho. Vamos lá, pessoal? Légua, outra medida aqui, ó, conhecida. Légua, o que é a légua? Medida da distância em vigor antes da adoção do sistema métrico, cujo valor varia de acordo com a época, país ou região. No Brasil, uma légua ela vale de 2 a 7 quilômetros, ou seja, tem variações. A braça, né, é uma antiga medida de comprimento equivalente a 2,20 do metro. E tem a vara, olha só, vara era uma unidade de medida de comprimento antiga, utilizada em vários países até a introdução do sistema métrico. Foi utilizada no Império Romano, chamada pértica, valia 10 pés de comprimento, equivalente a 2,96 metros aproximadamente. Em Portugal e no Brasil, até a introdução do sistema métrico, a vara era a unidade básica de medidas lineares, valendo 5 palmos de craveira, ou seja, 1,1 metro. Agora, pensa que confusão, né? Que confusão que antigamente você tinha com relação a essas unidades de medida, né? Eram todas assim, um tanto exóticas, né? Jarda, légua, braça, vara. Aí você está numa localidade, numa cidade, num país, num estado, você vai para um outro local e eles já usam uma outra unidade de medida, aí você fala, nossa, mas isso não poderia gerar algum tipo de confusão comercial na hora de fazer as transações? Né? Poderia gerar algum tipo de confusão? Vamos lá, pessoal? Olha lá. A onça, ainda tem a onça aqui, ó. Onça. Enquanto a unidade de massa, a onça mais utilizada equivale ao quê? 28,7 gramas. Essa medida surge de uma divisão da libra em 16 partes iguais. E a libra consiste numa unidade de grandeza física, massa. É muito utilizada em sistema inglês e é definida como 0,4535 do quilograma. Né? E é isso falando de unidades de massa. Ok, pessoal? Então aqui, vamos, antes da gente ir para a questão 3, cadê aqui? Antes de ir para a questão 3, a massa, né? Quilograma, cadê aqui? Massa em quilograma, né? A massa em quilograma, o comprimento em metro
e o tempo em segundos. Então, assim, apesar de ter várias variações de unidade para cada grandeza dessa, no sistema internacional, a massa você vai trabalhar em quilograma, o tempo em segundo e o comprimento em metros. Ok. Agora sim, vamos lá na questão 3. Opa, passou demais. Aí, questão 3. Realizando a soma do trajeto, o resultado em metros é... Então, olha só, aí tem um mapa, né? Você sai de um ponto, você anda 50 aqui, né? Aí aqui você DA, aí aqui você anda 9 HM e aqui você anda 1 KM. Aí você fala, então é um trecho, professor, em algumas partes aí, né? Só que tem um detalhe, essas partes estão com prefixos, né? Estão com prefixos diferentes. Então você não vai pegar aqui, é 50 mais 9 mais 1. Pode fazer isso? Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Por quê? Eu vou ter o decâmetro, aqui eu vou ter o hectômetro, e aqui eu vou ter o quilômetro. Eu vou ter que transformar todos para o metro. Né? Eu posso converter todos para o metro, para a mesma unidade de medida, e só assim é que eu poderei somar. Então, vamos dizer, pegadinha, uma coisa que poderia levar a um engano aqui, é a pessoa falar, ele andou daqui até aqui 50, aqui andou 9, aqui andou 1. É só somar tudo. Não, cuidado, não é só somar tudo. Você tem que garantir que essas partes estejam expressas na mesma unidade de medida. Quando isso acontecer, você soma tudo, não tem problema, você está somando as partes da trajetória. Quando eles estiverem com unidades com prefixo diferente, faça as conversões e aí só depois você pode fazer a soma. Vamos lá? Então fica assim, ó. Né? Você vai ter uma soma das partes, mas da forma com que ela está aqui, eu não posso somar diretamente, né? Então você sabe que 1 quilômetro, ele equivale a quantos metros? Né? 1000 metros. 9 hectômetros equivale a quanto? Aqui, olha só, 1 quilômetro, 1000 metros, 9 hectômetros, 900 metros, e aqui, 50 decâmetros, aqui vai ser 500 metros. Aí sim você vai poder somar tudo, né? E somando tudo vai obter 2.400 metros, o que vai equivaler à sua letra D, ok? Então vamos nessa, pessoal. Decolando para o futuro. Questão 4, uma questão do Enem. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros, ou seja, ele quer que faça uma conversão para metros. Então, a letra A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Olha só aqui, ó, eixo dianteiro, eixo traseiro. Ele quer essa distância. E a letra B? A altura entre o solo e o encosto do piloto. Então, ele quer essa altura aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos analisar a figura aqui. Olha só. Ele mostra aqui um piloto de corrida, mostra aqui o carrinho dele, né? O carrinho número 1. Ó, eixo dianteiro, eixo traseiro e a altura. Beleza. Então vamos lá. A primeira parte aqui, qual que é a distância entre os dois eixos? Aqui está o quê? 2.300 milímetros. É isso? É isso? E aqui está o quê? 160 centímetros. É isso? Então pronto. Como ele quer que você expresse isso em metros, nós vamos fazer as devidas conversões aí para transformar esses números para o metro, né? Para a unidade do metro. Vamos nessa? Então vamos lá, fica assim. Ó. Vamos ter que 1 metro, né? Equivale a 1000 milímetros, né? Então x metros equivale a 2.300 milímetros. Fazendo aí a regra de 3 razão e proporção, eu vou ter x vezes 1000, que equivale a 1 vezes 2.300. 2.300 dividido para 1000 equivale a 2,3 do metro. Professor, eu preciso fazer sempre desse jeito aí, professor? Razão e proporção é uma opção fazer dessa forma, com razão e proporção. Aqui, ó. Fazer com razão e proporção é uma opção de ser feita. Pode ser feito assim. Ou você pode simplesmente pensar o seguinte: converter milímetro para metro, basta dividir o número que está ali por 1000.
Se você dividir diretamente por 1000, também funciona. E lembre-se que a melhor forma de resolver é aquela que você entende, tudo bem? Então você pode fazer por razão e proporção, ou pode simplesmente pensar, converter de milímetro para metro, divido por 1000. Vamos nessa, dando sequência. Vamos pensar aqui, né? 1 metro, 100 centímetros, porque aqui, ó, 160 centímetros. X metros, 160 centímetros. Por razão e proporção, x vezes 100 igual a 1 vezes 160. Pegou o 160, dividiu por 100, chegou aí em 1,6. Analisando a resposta, temos aí a letra B, 2,3 metros e 1,6 metros. Ok, pessoal? E aí tem um material complementar para você assistir, Escala do Universo, né? Publicado aí, né, no Khan Academia Brasil. Ok? Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.